Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma aula de física moderna, né? Para compreendermos melhor como é que as coisas na nossa atualidade funcionam adequadamente, né? E hoje nós iremos ver a parte de física quântica, né? Que é um conhecimento extremamente complexo, né? E muito profundo, mas a gente pode ter uma ideia geral de como ela nasceu e como é que ela funciona hoje em dia. Okay? Primeiro vamos começar que conceitos nós tínhamos com o microcosmo, né? Que ideia que o homem fazia do que era menor. Né? Na física moderna a gente pode usar a teoria da relatividade para coisas bem grandes como galáxias, né? Mas no micro, como é que funciona o micro? Na antiguidade, né, o conceito de átomo era um conceito filosófico, né, de que a matéria toda era formada por coisas indivisíveis, né? Átomo quer dizer sem partes, né? Tomo é parte, átomo sem partes, né? Mais adiante, no século XVIII, a química evoluiu bastante e com as leis de Lavoisier, as propriedades da matéria, nós vimos que era formada de átomos com propriedades bem diferentes. E hoje em dia nós temos um conceito um pouco mais avançado, né, do mundo microscópico, com a física quântica, com os princípios da incerteza, com os computadores, a gente faz uma ideia do átomo, de como ele é, né, realmente, de uma maneira bem diferente. Então houve essa evolução, e essa evolução apareceu em função de tudo que nós observamos. Se você juntar tudo de física que você conhece hoje em dia, né, a gente pode dizer que tudo que nós conhecemos está englobado em três grandes teorias, assim, digamos, né? Sendo que uma delas é um conjunto de teorias até o século XIX, que é da física clássica. No mundo mediano, né, no nosso dia a dia, né, movimento de carro, movimento de coisas intermediárias, né, a gente usa a física clássica com uma precisão até muito boa, muito razoável. Se a gente quiser estudar galáxias, estrelas, coisas extremamente grandes, velocidades extremamente grandes, a gente utiliza a teoria da relatividade. E para coisas pequenas, a gente usa a física quântica. Então, as leis físicas, elas dependem do ambiente em que você está, né? Não existe uma lei geral para tudo que explique, desde a galáxia até o átomo, né? Mas se alguém perguntar a você como é que o mundo está hoje em dia, nós estamos cheios de tecnologia eletrônica, cheio de coisas que funcionam de um jeito completamente diferente do século XIX. Então isso tem que ser passado para o estudante, para que na sua formação ele saiba exatamente com o que está sendo envolvido, né? Então quando alguém falar para vocês o que é o mundo quântico, né, aí você não vai falar em galáxias, né? Você não vai falar em movimento de um carro, movimento uniforme, cinemática. Não, você vai falar de um mundo, né, que penetra no átomo, né? Aquele mundo bem pequenininho, né? Aquele mundo que o tamanho dele é tão pequeno que é da ordem de 10 a menos 10 do metro, né? 10 elevado a menos 10. Essa unidade nós chamamos de angstrom, né? A representação é esse aqui. Então lá existem novas leis da física, né? Essas novas leis da física é a física quântica. A física quântica vale para esse ambiente, né? Se você usar a física de Newton, não funciona ali, a teoria da relatividade também não funciona. A gente pode fazer algumas aproximações, alguma interseção, mas até hoje não houve a união dessas teorias como a clássica, a relatividade e a quântica. Até hoje ninguém conseguiu unir, nem o Einstein, que tentou, mas também não conseguiu. Então o mundo quântico chegou a aparecer em crises no século XIX. Lembrando que as teorias físicas não aparecem do nada, né? Quando Newton fez as suas teorias, antes haviam pesquisas, estudos que levaram ele àquilo, né? E o que levou a física quântica foram essas crises do século XIX. No século XIX, algumas coisas não eram bem conhecidas, né? O átomo, não se sabia a natureza da matéria direito, né? O que tinha dentro da matéria que não havia como você ver aquilo, né? E como ela se comportava. Outros problemas que haviam no final do século XIX foram a relação entre a cor e a temperatura de um corpo, né? Se um corpo tem uma cor, qual é a relação entre a temperatura dele e a cor, a emissão dele e a quantidade de calor que ele recebe? Era um problema da época também. E outros problemas mais, como por exemplo, as ondas eletromagnéticas. Elas são formadas de energia ou matéria. Então se alguém perguntar, luz é feito de quê? Luz é feito de energia ou é feito de partículas pequenininhas, né, chamadas fótons, né?
de que o que uma coisa ou outra. Então algumas experiências comprovavam uma coisa e outras experiências comprovavam outra propriedade. Ninguém sabia exatamente. Essas crises levaram à reformulação da física para o aparecimento da física quântica, né? Então, se a gente estudar bem, na época algumas técnicas eram conhecidas. Se conhecia já alguma coisa antes de nascer a física quântica, senão ela não nasceria. Pelo menos ali não, naquele período não. Essas técnicas eram técnicas de espectrometria, né? A técnica de espectrometria, conhecida pela química, né? Na química você sabe que se você pegar alguns materiais e aquecê-los, eles começam a emitir cores diferentes. Quando a gente fala cor, a gente significa frequências da onda eletromagnética diferentes, né? Se você colocar uma luz branca sobre um prisma, forma separa várias frequências. Por quê? Porque essa luz formada por ele são vibrações. Essas vibrações têm comprimentos de uma oscilação a outra diferentes. Esse comprimento chama-se comprimento de onda, né? E com ele você obtém a frequência. Então, nessas emissões dos materiais de laboratório, formavam espectros diferentes. Essas linhas no espectro eram referentes a cada um tipo de material. Então já havia essa técnica. E essa técnica era usada para vários experimentos. A espectroscopia, por exemplo, conhecia-se as leis de Kirchhoff na época, né? Que corresponde a você colocar uma luz num prisma e formar um espectro. Quem conhecia muito bem isso era a astronomia. Por quê? Porque a astronomia pegava a luz das estrelas e formava o seu espectro. Você podia identificar as estrelas através da sua classe espectral. Assim, podia-se saber que tipo de gás tem lá naquela estrela, ou uma nuvem, né? E o experimento feito em laboratório com alguns gases, obtinha-se coisas semelhantes. Então havia uma tentativa de ligação. Então conhecia-se a lei de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff são da espectroscopia, não da eletricidade, mas da espectroscopia. São essas três aqui, né? A primeira lei diz que um corpo opaco, quente, em qualquer dos três estados físicos, emite um espectro contínuo. Então, se você colocar uma fonte, né, simples, ela forma um espectro contínuo. Um corpo opaco emitindo a luz, forma esse espectro com todas as cores do espectro visível. A segunda lei diz que se um gás transparente produz um espectro de emissão com o aparecimento de faixas brilhantes, é um espectro de emissão, ou seja, tem faixas mais brilhantes. Essas faixas correspondem ao tipo de gás que tem, se é hidrogênio, se tem hélio, e é assim que os astrônomos descobriam a presença de gases nas estrelas. E o espectro de absorção é quando aquela mesma fonte lá passa por um gás frio. Quando passa por um gás frio, no caso das nebulosas, por exemplo, né, ou névoas que vão formar planetas, eles absorvem alguns comprimentos, então chama-se espectro de absorção, são linhas escuras. Isso era feito no laboratório e dava certo na astronomia, então havia uma tentativa de relacionar com o universo essa espectroscopia, mas já existiam livros que estudavam espectroscopia. Existiam também leis matemáticas para medir, porque você vê um espectro, bonitinho, e daí? Para que serve? Então, na época, haviam leis da irradiação. Uma delas era a lei de Stefan Boltzmann. A lei de Stefan Boltzmann dizia que o fluxo de iluminação está ligado à temperatura. Como? Se você tem uma fonte de emissão de radiação de luz, né? E essa fonte você pode medir a quantidade de energia que sai por unidade de volume, de tempo, o fluxo, né? Se você medir o fluxo com uma constante característica dela, você pode determinar a temperatura. E isso se fazia como? Se fazia isso, por exemplo, numa siderurgia, né? Você tem lá, você derrete metais, a temperatura altíssima, mil e tantos graus, e como é que você mede a temperatura daquilo ali, né? Você media o fluxo de radiação e determinava a temperatura, e cada material tinha uma constante diferente. A outra lei conhecida na época era a lei de Wien, né? A lei de Wien diz que a cor da luz está ligada à temperatura. Agora, que maneira? Quando um corpo emite luz, ele emite várias frequências, né? Você pode aquecer o metal, ele vai mudando de cor. Mas existe uma frequência máxima que ele emite, depois muda. Essa frequência máxima corresponde a um comprimento de onda máximo, né? Então, com essa fórmula, né, comprimento de onda, você podia determinar a temperatura. Então, essa lei funcionava, aquela também, mas qual delas está certa? Bom, todas as duas davam certo em determinadas
casos, né? Lembre-se que lei é uma coisa, teoria é outra. A lei depende de condições específicas, né? Então, essa lei não funciona para tudo. Você não determina tudo, de todos os fenômenos. Funcionava para um metal, mas não para o outro. Esse aqui funcionava para um gás. Quer dizer, não dava certo para uma coisa, mas não dava certo para outra. Precisava de uma explicação geral. E havia também um problema a ser explicado, que era a irradiação de corpo negro. Essa irradiação, né, é sobre um corpo ideal, hipotético, né, em que toda a radiação que entra por ele, por uma pequena cavidade, é absorvida e ele começa a emitir luz. Qual é a relação entre a temperatura que ele absorve e a energia que ele emite? Então, eles estudaram e observaram que ele emitiria, teoricamente, todos os comprimentos de onda seriam possíveis sair. Então, na teoria, se você aquecer um corpo, né, jogar radiação, ele vai emitir uma radiação infinitamente. Então, na teoria clássica, não haveria limites, né? Você até vermelho, azul, violeta, até qualquer outra cor poderia ser emitido. Mas a observação experimental verificava que chegava uma hora que caía a frequência, né? Eles chamaram até disso de catástrofe do ultravioleta. Não, aqui embaixo, mais ou menos, funcionava a clássica com a teoria, mas lá em cima não. Então esse problema não tinha explicação, né? Até que apareceu a solução de Max Planck, né? O Max Planck, em 1900, fez uma proposta, né, de explicar como é que funcionava isso. Na proposta dele, ele diz, vou inventar uma nova equação. Essa equação, ela não considera a radiação luminosa como uma coisa contínua, né? Ele considerava, se a gente considerar a luz como pacote de energia, e cada pacote de energia da luz vale H vezes F, uma constante vezes a frequência, o número nesse H é 6,6 vezes 10 a menos 34, hoje em dia é chamado constante de Planck, em homenagem a ele. Cada pacote de luz emitia uma quantidade de energia, e você poderia fazer a distribuição dessa energia em função do comprimento de onda. Então ele previu que ficaria mais ou menos assim. Então coincidia com a experimentação. Então a ideia de Planck é a ideia de quantizar a energia. A energia luminosa é formada por pacotes de energia. Esse pacote de energia chama-se quantum. Quantum é a menor parte de energia possível. Então no século XIX todo mundo achava que a energia era um fluxo contínuo. Hoje nós sabemos que a energia não é assim. Qualquer forma de energia que se manifesta, principalmente no caso do átomo, ele funciona em pequenos pacotes, né, distribuídos, pode ter N, de maneira que o total dê igual, só que ele é distribuído em partes. Ou seja, pensava-se assim no século XIX, que era um fluxo contínuo, e hoje nós sabemos que a luz é um pacote de onda, né, diferente. Então, se você pensar a luz como fluxo contínuo e a luz descontínua, ela é quantificada, ela é quantizada, um quantum de luz vale H vezes F. Por isso que essa parte da física é chamada física quântica. Quando alguém perguntar a você, o que é física quântica? É uma física que colocou a energia, né, quantificada. Ou seja, você vai manipular do átomo, dos elétrons, quantidades de energia, mas as energias não são como fluxo contínuo, elas são distribuídas, elas são distribuídas em pacotes pequenos de energia, e depois nós vamos ver que esses pacotes funcionam de uma maneira um pouquinho diferente, né? Várias experiências levaram a isso, entre elas a experiência de Rutherford. A experiência de Rutherford, ele fez a seguinte experiência, colocou uma fonte de partículas radioativas, na época, né? Era partículas alfa, e soltou como um raio, como se fosse uma luz, batendo numa folha de ouro. Quando atingia a folha de ouro, ele verificou que haviam vários desvios. Esses desvios, né, eram proporcionais ao átomo de ouro. Então, quando a radiação passava, ela se desviava. Por quê? Porque a partícula alfa é positiva, já se sabia na época. Então, haviam desvios. Esses desvios, o Ernest Rutherford, né, pôde calcular quanto valia esses desvios, né, em função do tamanho dessa fonte, dessa coisa que estava na frente barrando a radiação. Essa coisa era o átomo. Tá? Então, pela primeira vez, ele pôde determinar, né, que o átomo é feito de uma parte mais pesada no centro, né, e elétrons ao seu redor. Coisa que ninguém sabia na época. Hoje, para nós, parece uma coisa óbvia, mas na realidade
precisava ser provada. E o Ernest Rutherford fez essa experiência comprovando que o desvio era proporcional ao tamanho. Então, que tamanho? Ninguém sabia o tamanho do átomo, ele descobriu. Né? Outra experiência importante foi do Niels Bohr. Né? Ele propôs um modelo de átomo que batia com muitas experiências que se fazia na época. Né? Nesse modelo de Bohr, ele imaginava, né, o átomo, né, como o núcleo, né, e ao redor dele os elétrons. Só que os elétrons, eles não estão em qualquer lugar, eles estão em órbitas bem definidas. Ah, mas é circular? Não, calma, ele não sabia. Né? Ele analisou o caso mais simples, que é o caso do hidrogênio, né, que tem um próton e um elétron. Né? Então, nesse caso, as radiações, quando você jogava luz num determinado elétron, ele absorvia esse pacote num determinado elétron, ele absorvia esse pacote e pulava para uma camada. Mas ele não pulava para qualquer camada, não era contínuo os saltos. Eram em determinados valores. E parecia não ter nada a ver um com o outro. Então ele levou a crer que pelo menos o salto do elétron é quantificado. Então existem quantidades mínimas de energia para se trocar ao redor do átomo. Né? Essa ideia que o Bohr deu, ele formulou em 1912 duas leis, né? Dois postulados, digamos assim. Os elétrons giram ao redor do átomo somente em determinadas órbitas. E o átomo irradia energia quando pula de um orbital para outro. Então, ele não fez um modelo atômico completo, ele fez uma verificação, uma interpretação dos resultados desta forma. Então, era bastante razoável que a energia no átomo era quantificada também. Né? Imaginou-se, então, saltos quânticos. O que são saltos quânticos? Toda vez que pensar em física quântica, pense energia em pacotes. Então, esses saltos do elétron ao redor do átomo são feitos em pacotes bem definidos. Né? Depois vamos ver que lei é essa, como é que se calcula isso, mas é outra coisa. Mas é em pacotes bem definidos. Né? Elétron salta em um orbital, liberando ou absorvendo luz. Quando ele recebe energia, ele emite luz. Ele salta para um orbital, depois ele fica instável, então ele retorna e emite luz. Essa emissão é proporcional, né? Somente alguns níveis energéticos são admitidos. Você não pode admitir o elétron em qualquer posição. Isso parecia estranho na época, né? Poxa, basta eu dar energia que eu quiser, mais ou menos, né? Era analógico, era uma coisa contínua. Hoje nós sabemos que o átomo é digital, né? E você tem saltos, né? Você não tem qualquer quantidade de energia, somente algumas delas, né? Isso é a quantificação, a quantização. Se você imaginar assim, a cor na matéria, né? Tem cores diferentes, esse lápis é vermelho, esse lápis é azul. Por que, né, você pegar uma roupa vermelha, olha na superfície, por que ela é vermelha? Porque ela está emitindo a cor vermelha? Não. Nada tem cor. Eu falei uma vez na sala de aula, mas professor, tudo tem cor. Não, nada tem cor. Se você entrar numa sala totalmente fechada e totalmente sem luz, qual é a cor das suas roupas? Nenhuma. Tudo preto, você não enxerga nada dentro de uma sala toda fechada. Você só vai enxergar a cor quando alguma radiação atingir você e ela devolver. É o que acontece com o átomo. A radiação atinge os átomos da sua camisa e ele entra num orbital quântico diferente, volta e emite. Só que uns emitem de um jeito, outros emitem de outro. Por quê? Porque a estrutura da matéria é diferente. Então tem vermelho, tem amarelo, azul. Então as cores são graças a esse salto quântico. Tudo que você vê de cor, de chão, aquilo é azul, aquilo é amarelo, são cores causadas por fenômenos quânticos. Tá? A quantização da energia de elétrons foi o passo seguinte, né? Quando se fez a distribuição das cores no prisma, formava o espectro, ele viu que cada linha dessa do espectro de um elemento único, por exemplo, hidrogênio, né? Cada linha daquela correspondia a um salto quântico. Então, a energia estava em pacotes que você transportava de acordo com a estrutura do átomo. E essa estrutura depende do tamanho do átomo, de qual é a massa do núcleo e etc. Né? Então, hoje em dia, a gente já sabe que isso realmente ocorre. Né? O espectro, se você analisar o espectro, você tem a forma como ele se manifesta. Os orbitais atômicos são uma consequência desses saltos quânticos. Se o elétron passa de um lugar para outro de uma maneira diferente, alguma estrutura deve ter. Esses são os orbitais atômicos. Né?
Então quem explicou um pouco melhor isso foi o Erwin Schrödinger, né? Em 1925 ele propôs uma equação da função de onda. Função de onda? A função de onda é uma equação que diz como é que funciona, né? Como é que se distribui a onda do elétron ao redor do átomo. Olha, o elétron é onda? Então, nessa época é que se criou a ideia de que as partículas, no nível atômico, elas não obedecem à lei normal que nós estamos acostumados, né? Se eu disser para você assim, uma bola em cima do mar, ela oscila, sobe e desce, sobe e desce. Essa bola que está no mar, ela é uma bola ou ela é a onda que ela faz no mar? Aí você vai dizer, não, a bola é a bola, a onda é que leva ela para cima e para baixo. No mundo quântico, as coisas se confundem. A bola é a bola e a bola é a onda. Ou seja, o elétron pode ser interpretado como um pontinho, só que esse pontinho ele tem uma propriedade ondulatória. Então ele tem uma função de onda, uma equação que mostra como é que ele está oscilando e por onde ele está oscilando. Ah, mas como é que eu vou determinar a posição que ele está? Aí o Schrödinger propôs que essa função, né, se eu elevar ela ao quadrado, eu dou a probabilidade de distribuição de elétrons. Ou seja, ele imaginou, eu tenho ondas, né, e se eu souber a equação dela, eu posso determinar onde ela está mais concentrada. Onde ela está mais concentrada total é a partícula. Então, no mundo quântico, uma partícula é onde a função de onda se concentra em 100%, está tudo ali, né? Então, aquilo ali é a partícula, mas ela não deixa de ser onda. Então, essa ideia do átomo, né, parecia uma coisa meio maluca, né, na época, muita gente não aceitava isso aí. Foi verificado depois através de experimentos e foi feito vários desenvolvimentos das ondas, das equações de onda. Essa foi a mais simples, do caso do hidrogênio, né, do Schrödinger, mas uma evolução dos orbitais, eles fizeram outros orbitais e isso aí foi explicando muitas das propriedades dos átomos de que a química depois comprovava em laboratório, né? Outro fenômeno também importante da época da física quântica foi o efeito fotoelétrico, né? Ele já era conhecido no século XIX, mas em 1905 o Einstein deu uma explicação para o fenômeno do efeito fotoelétrico. É esse efeito que faz você usar a tela do seu celular sem nenhuma tecla, né? Se a tela do seu celular tivesse uma tecla, você estava usando o conceito do século XIX. Você aperta a tecla, fecha o circuito e manda um sinal para ele funcionar, né? Imagine quantas teclas não deveria ter o seu celular se usasse tecla. Então, em vez de tecla, você usa um efeito de luz na sua tela, né? Aí esse efeito, né, faz com que a tela seja um teclado virtual, digamos assim, né? Então isso é graças ao efeito fotoelétrico. É pelo mesmo motivo, quando você chega numa porta do supermercado, ela abre. Como é que ela sabe que você está chegando, né? É um efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, basicamente, pode ser representado assim, ó. A luz, quando atinge determinadas superfícies, ela arranca dessa superfície elétrons e os elétrons saem. Essa luz que bate, ela tem uma certa energia. Quanto? Que energia é essa? O Planck já tinha descoberto. A energia do fóton é H vezes F, é diretamente proporcional à frequência. Se for verde, se for amarelo, vermelho, mudando a frequência, muda a energia. A energia de um fóton só é H vezes F. Quando atinge o metal, tem que tirar o elétron dali, gasta uma energia W, chamada função trabalho, né? Então, quando arranca elétrons, os elétrons saem e formam uma corrente elétrica. Esse elétron tem uma energia cinética. Então o que o Einstein disse? Que essa energia cinética do elétron que sai, né, a energia cinética do fotoelétron, é HF menos W. Ou seja, essa energia é essa menos essa. Claro, é o princípio da conservação da energia, né? Se eu somar essa energia com essa, vai dar essa. Ou seja, essa é essa menos essa. Então, a energia cinética do fotoelétron é a energia do fotoincidente menos a função trabalho, a energia necessária. Ah, mas que função trabalho é essa? Para tirar o elétron, cada material tem uma energia diferente. Se for muito grande essa energia, ele não sai, ele fica preso. Tenta pegar um martelo de ferro, de aço, né? Joga a luz para ver se sai elétron. Ele não sai, porque ele está muito preso. Esse W aqui é muito alto, não é possível fazer isso. Somente alguns materiais. Entre eles, uma placa solar, que pega e solta elétrons e faz energia. Tá? Então, essa energia
é uma energia cinética dos elétrons, é uma energia que gera uma corrente. Se gera uma corrente, a gente pode usar o conceito que nós vimos lá em eletricidade, né? A tensão elétrica, né, é energia por unidade de carga. Então essa energia é a carga vezes a tensão. Nós chamamos essa tensão de corte. É a tensão necessária para liberar o elétron, né? Então a carga vezes a tensão de corte é HF menos W, que é a função trabalho. Que função trabalho é essa? Bom, a função trabalho é tabelada, aqui tem uma tabela com ela. O sódio, por exemplo, é 2,28 elétrons volt. O cobalto, tal, então eles fizeram uma tabela constando esse valor de W. Então você pode saber qual é a tensão necessária para tirar elétrons de um determinado material usando essa equação. E usos, tem muitos usos isso aí, desde o seu celular, né? E se você usar que essa tensão, tensão de corte, é uma tensão mínima para liberar os elétrons, né? Você já deve ter reparado, aqui tem uns postes de luz de rua, né? Que na sua cidade, quando o sol se põe, os postes acendem sozinhos, né? E quando o sol nasce, eles apagam, né? O poste de rua. Como é que ele sabe disso? Porque tem uma célula aqui, quando a luz atinge esse relé fotoelétrico, ele dispara para ligar ou para desligar. Então é um fenômeno fotoelétrico. Então tem uma série de aplicações do efeito fotoelétrico que você imagina, né? Outras experiências da época, a experiência da fenda dupla, por exemplo, que é a experiência de Young, é do início do século XIX. Nessa experiência, né, se você imaginar um feixe batendo numa fenda dupla, né, eu tenho duas fendas aqui, se eu colocar uma frente de onda, de luz, ela distribui, mas distribui de maneira bem assim, altos e baixos, altos e baixos. Isso é característico de uma onda, como você pode ver aqui nesse desenho. Quando uma onda na água, por exemplo, bate numa fenda só, ela faz essa curva. Quando bate na fenda dupla, faz duas curvas. Essas curvas se interagem e formam densidades diferentes aqui. Ao contrário de uma partícula. Se você fizer com uma partícula, duas fendas, jogar um monte de partículazinhas naquelas duas fendas, vão fazer duas linhas retas. Então, se você fizer com a luz, você vai verificar que a luz tem uma propriedade ondulatória, né? Ela parece uma onda, não parece uma partícula. Então havia esse problema da fenda dupla de explicar a luz é formada de partículas ou não. Mais tarde, essa mesma experiência foram feitas com outras partículas. Por exemplo, você pode fazer com partícula alfa, pode fazer com partícula beta, pode fazer com nêutrons. Já se conhecia, então, na virada do século, era uma coisa que não se tinha uma explicação adequada, né? A fenda dupla pode ser feita com partículas. Então, quando você junta uma frente de onda, uma fenda dupla, formam áreas em que há concentração maior e menor. Então, a distribuição não é por igual. A pergunta era, as partículas no nível atômico, elas funcionam como partículas ou funcionam como ondas? Elas têm um comportamento como ondas ou como partículas? Esse era o problema, né, a ser desvendado na época. Quem desvendou esse problema e jogou a ideia da dualidade onda-partícula, né, foi o Louis de Broglie, que ele imaginava que as partículas, mesmo materiais, eram formadas de pacotes de onda. Então, quando você vai ver na mecânica, a gente tem a ideia de que uma partícula é uma bolinha, né? Um átomo é uma bolinha, né? Mas na realidade é uma vibração de energia, né, presa naquela área. Então é uma onda e ao mesmo tempo ele propôs, em 1924, que os átomos, tanto as irradiações como a matéria, tinham essa dualidade. Eles possuem propriedades ondulatórias e corpusculares. Então, o que tinha acontecido com a luz, que podia ser partícula ou onda de vibração, ele propôs que aconteceria a mesma coisa no mundo atômico, né? Ela teria um comportamento também como onda. E o comprimento de onda material, né, seria H sobre P. H é uma constante e P é o momento da partícula, né? Ou seja, massa vezes a velocidade. Então ele poderia colocar, né, o comprimento de onda dessa aqui era tão pequeno, a vibração é tão pequena que a gente achava que era uma partícula. Essa era a ideia dele. Ou seja, a equação do dualismo onda-partícula, devido a Louis de Broglie, levou uma ideia de que a matéria
né? Quando a gente pensa assim, ali tem uma bolinha, ali é o próton, né? Na realidade, é uma ondulação de energia. A concentração máxima é aqui. Então a gente diz que ali a partícula existe, mas ela é onda e partícula ao mesmo tempo. Isso muita gente não aceitou isso, né, na época, né? O Einstein, por exemplo, não aceitava não essa ideia. Ou é uma coisa ou é outra, né? Mas na física quântica muitas coisas mudam o nosso conceito, né, de normalidade, né? A expansão dessa ideia foi no princípio de Heisenberg. Werner Heisenberg, né, propôs em 1927, logo depois, ele propôs que a nível quântico não é possível determinar com precisão a posição e o momento de uma partícula ao mesmo tempo. Se a partícula não é partícula e onda ao mesmo tempo, naquele nível, ele propôs que as coisas funcionam de uma maneira diferente lá. É onda e partícula ao mesmo tempo. Então você não pode determinar se é uma partícula ou é uma onda. Então um elétron ele pode estar aqui, pode estar ali ao mesmo tempo. Se ele fosse uma onda, o elétron uma onda, ele pode estar aqui e lá. A onda pode estar em dois lugares. A onda é uma onda inteira. Mas a partícula não, ou está aqui ou está ali. Então, como o elétron pode estar em várias posições, a distribuição dele não é uniforme, ele propôs que é impossível, isso é uma coisa da natureza, né? Então ele fez o princípio da incerteza. A posição vezes o momento é uma constante. Se aumentar um, diminui o outro. Aumenta um, diminui o outro. Aumenta o outro, diminui esse cara. Então você determina, ou você pode também colocar em função da energia, né? Ou você determina a energia daquela posição, mas você não tem, você precisa de uma larga faixa de tempo. Mas se você estreitar o tempo naquela posição, você não sabe a quantidade de energia. Faixa de tempo. Mas se você estreitar o tempo naquela posição, você não sabe a quantidade de energia. Essa é uma ideia, né, que levou à formação da distribuição dos elétrons ao redor do átomo. O elétron ao redor do átomo segue o princípio de Heisenberg, né? E outra ideia também que apareceu na época é a ideia de partícula e antipartículas. Que danado é isso? A equação de Schrödinger, né, ela admite duas soluções. Então, do mesmo jeito que você pega uma equação de segundo grau, por exemplo, mais ou menos, pode ter um resultado positivo ou negativo, a equação também dava duas soluções, né? Uma solução dava na matéria normal, né? Então um próton, mas a outra solução dava um antipróton. Então, na natureza pode existir partículas e antipartículas. Você pode ter um nêutron, um antineutro, o elétron e o antielétron, que é chamado positron, né? E pode ter antimatérias também. Na matéria normal, nós temos o núcleo com prótons positivos, né, e elétrons girando. Na antimatéria, a gente tem um antipróton no núcleo e um antielétron ao redor. Mas e daí? O que significa essa antimatéria? Uma característica dela, que até hoje ninguém conseguiu vencer esse princípio, é o princípio da conservação da energia, é que a energia acoplada uma à outra, a partícula com a antipartícula, transforma só em energia. Então é impossível você violar para cada partícula tem uma antipartícula. Se você juntar duas radiações altamente poderosas, sai uma partícula e sai uma antipartícula. Então o universo é um equilíbrio constante de partículas e antipartículas a nível atômico, né? A ideia da física quântica levou também a alguns paradoxos, como o paradoxo dos gêmeos da relatividade. Nós temos também o gato de Schrödinger, né? O gato de Schrödinger é uma ideia que se deu de como é que poderiam ser as coisas, que parecia um paradoxo, né? Um gato pode estar morto ou vivo ao mesmo tempo? Como transpomos do mundo quântico para o macro? Então ele imaginou a seguinte ideia: aqui nós temos um gato, ali nós temos uma substância radioativa lá na ponta, e essa substância radioativa emite uma radiação. Só que ela emite uma radiação não precisamente. Ela tem uma probabilidade de emitir ou de não emitir. Emitir ou não emitir. Quando ela emite, forma um sinal que faz aquele martelo quebrar um frasco, um Erlenmeyer ali, com veneno. Se isso acontecer, vai quebrar o veneno e o gato vai morrer. Se você colocar todo esse conjunto dentro de uma caixa, você está do lado de fora e olha para a caixa e você não sabe se o gato está morto ou se está vivo. Se a emissão radioativa saiu do átomo, houve uma emissão radioativa, o martelo bateu, quebrou, liberou um gás e matou o gato. Então o gato vai estar morto. Mas se esse fenômeno atômico, né, não aconteceu, o gato pode estar vivo.
Então a pergunta é, ele está vivo ou está morto? O mundo quântico pode dizer que nós existimos ou que nós não existimos? O que acontece com o gato? Ele morre ou vive? Morre ou vive? Então, essa impossibilidades, né, ele mostra que os estados quânticos são regidos pela probabilidade, não pela realidade. Então, no mundo quântico, não existe a realidade. Olha, é isso ou isso. O que existe lá é uma probabilidade disso e uma probabilidade daquilo. Se eu tenho 50% de probabilidade do gato estar vivo ou estar morto, no mundo macroscópico. Mas lá, as probabilidades alteram. O elétron pode existir aqui, desaparecer e aparecer lá. Isso não é aceitável, né? O Einstein não aceitava isso também não na física quântica, né? Tanto que hoje até as teorias estão separadas. Ninguém fez a junção da física quântica com a relatividade de uma forma concreta. Nem o Einstein, ele tentou fazer, mas também não conseguiu. Então, o gato de Schrödinger é um exemplo de que isso acontece, né? Existe também o conceito de entrelaçamento quântico, né? No entrelaçamento quântico, que é outro paradoxo, digamos assim, da física quântica, né? Uma partícula a nível quântico pode alterar outra entrelaçada, independente da distância que separam elas. Então, se eu tenho um átomo aqui e outro átomo lá, se tiver alguma relação entre eles, se a distância for daqui de 1 metro ou daqui até o fim da galáxia, eles vão manter isso, né? Muita gente não aceitava esse entrelaçamento. As ligações quânticas não dependem da distância e do tempo. Incrível um negócio desse, né? Mas no mundo atômico acontece. Para formar uma orbital, você precisa de 2 elétrons, só que eles têm o spin, né, a orientação dele, contrária. Qualquer orbital do átomo tem que ter 2 elétrons com spins contrários. Se você alterar um, altera o outro. E como é que pode? É essa ideia, né, que fez com que expandida levasse a uma incongruência com a nossa lógica formal, né? Então, o que acontece com o átomo é um pouco diferente do que acontece no mundo macroscópico. Por isso que a física quântica ela é colocada a nível atômico e não a nível macroscópico. Ela não funciona no nível macroscópico, né? E isso, para o mundo macroscópico, quando passa a quântica, você tem que tomar muito cuidado com o mau uso do termo quântico. Existem usos que têm nada a ver com o conceito da física quântica. E é uma moda por aí espalhada, né? Como, por exemplo, você tem que ter uma espiritualidade quântica. Você pode ter a sua espiritualidade, mas com certeza nada tem a ver com a física quântica, não. Se você tiver, existem gente vendendo aí florais quânticos, né? Remédios quânticos, né? Existe gente aí com livros de terapias quânticas, né? E até beleza quântica. Você pode comprar compre isso aqui porque isso aqui é quântico. Então a palavra quântico, né, sendo muito mal usada por aí. Então a gente tem que dizer, peraí, não vamos estudar um pouco de quântica. Como as pessoas não estudam quântica, é isso que acontece, né? Então que nome a gente dá a tudo isso aí? A gente dá o nome de comércio. Então é vendido, mas professor, não é bem assim não, você pode usar a física, mas peraí, eu falo isso porque isso já aconteceu. Isso já ocorreu na história, né? No início do século XX, quando a energia nuclear e a radioatividade ainda eram pouco conhecidas, a física quântica hoje está fazendo o papel da energia nuclear no início do século XX, né? Por quê? Porque no início do século XX você tinha pasta de dente radioativas. Os seus dentes vão ficar mais brancos, né? Tinha brinquedo com minerais radioativos. Ninguém sabia do perigo. Minerais que acendiam à noite. As crianças brincavam, né? E a propaganda dizia, o seu filho será um cientista, né? Talvez vire o Hulk, né? Eram materiais radioativos que faziam mal à saúde. E ninguém sabia na época. Era aproveitado para isso, né? Aí tinha chocolates radioativos. Aqui a propaganda de 1931 vendia chocolate radioativo. Quando você botava na boca, tinha gosto de chocolate, mas tinha um negocinho, fazia assim, como se tivesse um gásinho, né? Que legal, diferente. Era radioatividade, né? E também tinham remédios, né, radioativos. Remédios que curavam tudo, né? Um cara em Nova York vendia lá, esse remédio é radioativo, tem um rádio, né? Brilha de noite, você toma, acaba com todos os seus problemas. E ele produziu muito disso aí. Até que um belo dia fizeram ele tomar, né? E ele perdeu o queixo, né? Então ele parou de vender. Então tudo isso aí era comércio.
Então a gente tem que estar sempre ligado para que a física quântica seja interpretada da maneira correta. Por isso que a física quântica tem que ser estudada com calma, paciência, né? E é isso que o seu professor vai fazer durante as aulas, explicar com calma, devagarinho, e essa aula é apenas uma ajuda, né, para a gente entender melhor um pouco da física moderna. Ok? Obrigado.